Oi, gente. E aí, vocês estão bem? Espero que sim. Estão prontos para o capítulo 12, a lei da religião? Mas antes, lembra que eu deixei uma pergunta para vocês: quais são os impérios de hoje em dia, né? Hoje no mundo tem cerca de 206 estados-nações. Desses 206, 44 ainda são territórios monárquicos, né? Que tem um império ou um ducado, eu estava pesquisando. Mas hoje os grandes impérios que eu gostaria assim que vocês tivessem pensado são os do capitalismo. Então, o que, que eles fazem hoje em dia? Eles compram a sua empresa, né? Então, se você tem uma empresa, uma marca que está em crescimento, uma marca maior vai vir e vai comprar a sua empresa. E aí ela não tira a sua identidade, ela te mantém com a sua identidade, com a sua marca, mas você não pode, não vai crescer o suficiente para ameaçá-los, né? E aí a gente tem um exemplo do Mark Zuckerberg do Facebook. Quando o Instagram e o WhatsApp começaram a crescer demais, ele foi lá e comprou. Ele comprou tanto o Instagram quanto o WhatsApp, né? Então era esse exemplo aí que eu queria trazer para vocês, assim, só para elucidar, mas a gente poderia descrever vários outros exemplos de grandes marcas que compraram marcas pequenas que estavam em crescimento, só que eles mantêm. Então, o Instagram não deixou de ser Instagram, o WhatsApp não deixou de ser WhatsApp, mas eles pertencem ao grupo do Facebook, né? Mas vamos ao nosso tema de hoje, né, que é religião. E se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E a nossa leitura atual é essa aqui, Sapiens, uma breve história da humanidade, que tem me feito pensar muito toda semana. Ele traz aí, né, o percurso histórico do Homo sapiens e nos surpreende, né, a forma como ele faz a leitura da história e a forma como ele nos explica essa história. E é bem interessante porque eu tenho observado que ele não tem um posicionamento. Ele, enquanto autor, ele traz os fatos históricos e ele faz a sua interpretação da história, mas sem posicionar, né, que nem a gente viu no último capítulo, e se você não assistiu ainda as visões imperiais, e eu comecei falando sobre isso, vou deixar o lembrete aqui, ou aqui, né, ou aqui, do Visões Imperiais para você assistir. Então ele não faz assim, ele não defende nenhuma posição específica, mas ele traz esse percurso histórico do Homo sapiens para a gente. E na religião não vai ser diferente, né? Ele traz várias religiões, e aí eu fui pesquisar por curiosidade quantas religiões existem no mundo. Vocês acreditam que tem cerca de 40 a 60 mil religiões? Né? Aqui no Brasil tem algumas que se destacam, né? Que a maior parte dos brasileiros são. Eles se declaram, né? Pelo censo de 2010, eles se declaram católicos. Aí em seguida vem os protestantes, depois os espíritas, aí tem os ateus, né? Tem os que não têm nenhuma religião e os ateus. Então, essa é a nossa maioria, mas existe uma. Ah, tem os budistas também. Tem uma variedade bem grande, né, de religiões. Aqui tem essas que são mais citadas, mas tem uma variedade muito grande de religiões no mundo e no Brasil não é diferente. Então eu vou começar aqui já lendo o primeiro trecho que ele traz. Eu gosto sempre de ler esse trecho que ele descreve assim alguma cena que seria da história, porque se você fechar os olhos e tentar se transportar para o local, eu pelo menos eu faço isso quando eu estou lendo, né? Eu vou lendo e vou imaginando a cena na minha mente. Então eu vou ler o primeiro trecho para vocês. Enquanto isso, em volta da Caaba sagrada em Meca, a unificação humana acontecia por outros meios. Se você fosse um peregrino em Meca, circundando o santuário mais sagrado do Islã no ano de 1300, possivelmente se veria na companhia de um grupo da Mesopotâmia, com suas túnicas flutuando ao vento, olhos brilhando em êxtase, com a boca repetindo um após o outro os 99 nomes de Deus.
Logo à frente, você poderia ver um patriarca turco castigado pelo clima das estepes asiáticas, andando pesadamente com um cajado e acariciando a barba de modo pensativo. De um lado, com joias de ouro reluzindo sobre a pele cor de azevige, poderia haver um grupo de muçulmanos do reino africano de Mali. O aroma de cravo, cúrcuma, cardamomo e sal marinho teria sinalizado a presença de irmãos da Índia, ou talvez das misteriosas ilhas de especiarias mais ao leste. Né? Aí eu pelo menos eu me transporto para esse lugar e imagino essas pessoas, essa cena. E aí ele fala, né, que hoje em dia a religião ela é fator de discriminação, de separação, de desavenças, né, de desunião, mas, né, ela foi um dos unificadores universais da nossa história. Então, embora a gente tenha aí muitas guerras santas, né, como a gente vê no percurso histórico, ela também nos une. A religião também é capaz de nos unir, de nos juntar. Então, como tudo que a gente tem visto, e já desde outros livros e outros vídeos, nem tudo é tão bom e nem tudo é tão ruim, né? Tem coisas boas e tem coisas ruins. Então, vou ler aqui mais um trechinho. Qual é a definição de religião? A religião pode ser definida, portanto, como um sistema de normas e valores que se baseia na crença em uma ordem sobre-humana. Guardem bem essa definição, porque a gente vai pensar bastante sobre isso. E esse capítulo eu já vou adiantar para vocês de antemão, como ele é bastante longo e complexo, eu vou dividi-lo em duas partes. Então, hoje nós vamos fazer a parte 1 do capítulo 12, a lei da religião, e na semana que vem a gente vê a parte 2. Continuando. A fim de unir sob sua égide uma grande extensão do território habitado por grupos diferentes de seres humanos, uma religião precisa ter outras duas qualidades. Em primeiro lugar, precisa sustentar uma ordem sobre-humana abrangente que seja verdadeira sempre e em toda parte. Em segundo lugar, precisa insistir em difundir essa crença para todos. Dito de outro modo, precisa ser universal e missionária. Então, o que ele traz aqui? Porque para a gente ter uma religião de verdade, ela precisa ter esses princípios, né? Ela precisa ser universal e missionária. Então, eu acredito nessa religião, ela é um conjunto de valores, né? De normas de crenças e valores humanos que eu preciso difundir para todo o mundo, né? E aí lá, né, no início que a gente viu os caçadores e os coletores, eles já desde o início têm traços, né, de que eles cultuavam alguma coisa, mas era o animismo. Então eles cultuavam uma árvore, um animal, uma pedra, e era considerado, né, politeísta. Então eles não tinham assim um Deus único e soberano. Eles tinham várias referências, vários deuses. E eles não precisavam, né, de outros deuses. Então, se eu vivo aqui na minha comunidade, eu tenho aquele que eu cultuo aquela imagem ou aquele animal que me agrada, né, que me resolve. Então, eles não necessitavam de outras referências. Eu achei engraçado porque esse trecho eu pensei assim, naquela época santo de casa fazia milagre, né, porque a gente tem essa frase que é bastante dita, né? Santo de casa não faz milagre. E naquela época dos caçadores-coletores fazia assim, gente. Eu vou ler o trecho para vocês. Enquanto as pessoas passavam a vida toda em territórios limitados de algumas centenas de quilômetros quadrados, a maior parte de suas necessidades podia ser atendida por espíritos locais. Mas quando os reinos e as redes de comércio se expandiram, as pessoas precisaram contatar entidades cujo poder e autoridade abarcassem um reino inteiro ou uma região comercial inteira. Então, até antigamente lá nos caçadores-coletores, os espíritos locais resolviam todos os seus problemas. Depois, não mais. Então, quando veio a Revolução Agrícola, o que o Homo sapiens fez? Ele tirou a natureza, as plantas e os animais da esfera de igualdade.
e passou a ser propriedade. E a partir do momento que o Homo sapiens se torna proprietário de animais e de plantas, ele quer dominá-las. E aí ele não consegue. Como que você vai fazer a planta florir o ano todo? Ou como você vai fazer uma árvore produzir fruto o ano todo? Ou garantir que a colheita vai ser bastante farta, né? Vai ter bastante fartura. Então eles começam a acessar vários deuses, né? Começa a ter aí o politeísmo. Então tem a deusa da fertilidade, o deus da chuva, e aí eles começam a acessar esses deuses para conseguir, né, ter os seus animais férteis e as suas plantações fartas. Então eu vou ler mais um trechinho aqui para vocês. A tentativa de satisfazer essas necessidades levou ao surgimento de religiões politeístas, do grego poli, muitos, e theos, Deus. Essas religiões entendiam que o mundo era controlado por um grupo de deuses poderosos, como a deusa da fertilidade, o deus da chuva, o deus da guerra. Os humanos podiam rogar a esses deuses, e os deuses podiam, se recebessem devoções e sacrifícios, dignar-se a trazer chuva, vitória e saúde. Então, lá no início, eram vários deuses, né? E aí eram politeístas, mas aí em seguida a gente vai ter aí o começo de se dedicar a um deus só, né? Mas o politeísmo, ele não nega que existisse já um deus só, uma pessoa ou algo, né, supremo, superior. Eu vou ler um trecho aqui que o autor já traz, que embora fossem religiões politeístas, eles se submetiam a algo soberano. Vou ler para vocês. Achei bem interessante esse trecho. Na verdade, a maioria das religiões politeístas e mesmo animistas reconhecia tal poder supremo por trás dos diferentes deuses, demônios e rochas sagradas. No politeísmo grego clássico, Zeus, Hera e Apolo e seus colegas estavam sujeitos a um poder onipotente que abarcava tudo: o destino, Moira, Ananke. Os deuses nórdicos também eram servos do destino que os condenou a perecer no cataclismo de Ragnarok, o crepúsculo dos deuses. Na verdade, a religião politeísta dos Iorubás da África Ocidental, todos os deuses nasciam do deus supremo Olodumare e continuavam sujeitos a ele. No politeísmo hindu, um único princípio, Atman, controla os vários deuses e espíritos, a humanidade e o mundo físico e biológico. Atman é a essência ou a alma eterna de todo o universo, bem como cada indivíduo e de cada fenômeno. Então, mesmo eles tendo vários deuses, eles acreditavam numa força maior, numa força suprema, né? Então eu achei bem interessante esse trecho. E quando eu leio Ragnarok, eu não sei aí quem me assiste que é fã de Thor, né, da Marvel, o terceiro filme do Thor chama Ragnarok, porque Thor é um deus nórdico, né? Ele tem a base, né, da sua história lá, né, nos nórdicos. E aí, o que ele traz também, enquanto era o politeísmo, os povos eles não tinham vontade de impor a sua religião sobre outra. Eles não faziam isso. Somente quando o Império Romano foi convertido ao cristianismo que começou-se, né? Antes tinha já algumas guerras, algumas disputas religiosas, mas a taxa de mortalidade ela era muito pequena. Somente quando o Império Romano, que era o maior império da época, lembra, gente? Ele se converte ao cristianismo, é que começam aí as guerras santas, as brigas por religião. Eu vou ler um trecho aqui para vocês. Também é um trecho que eu achei bem interessante e que traz essa questão entre os cristãos católicos e os cristãos protestantes, né, e o que eles acreditam. Eu confesso para vocês que eu não estudava religião, meu pai ele era ateu, a minha mãe é católica não praticante, então até pouco tempo atrás eu sempre tive fé, assim, né, eu acreditava em Deus, de uns anos pra cá, tá, gente? De infância, como eu não fui criada em nenhuma religião, não posso dizer para vocês que desde pequenininha eu rezava pro meu anjo da guarda, ou eu agradecia
pelo meu dia, mas de uns anos bem para cá, de uns 20 anos, mais ou menos, para cá, eu tenho fé e eu comecei de um ano para cá a estudar as religiões, mas o meu conhecimento de religião ele ainda é muito raso. Então eu não tenho aqui como colocar para vocês, mas o que eu posso colocar assim, que eu sim, também acredito num Deus único, também tenho fé, mas eu não tenho como me posicionar assim com base em conhecimento, né? Não tenho conhecimento. Então, vou ler para vocês o trecho. Os cristãos, por sua vez, ao longo de 15 séculos, dos 15 séculos seguintes, assassinaram cristãos aos milhões por defender interpretações ligeiramente diferentes da religião do amor e da compaixão. Então, olha só, era cristão matando cristão por interpretar de forma diferente. Isso durante 15 séculos. Vocês acham que hoje ainda tem isso? Né? As guerras religiosas entre católicos e protestantes que varreram a Europa nos séculos XVI e XVII são particularmente conhecidas. Todos os envolvidos aceitavam a divindade de Cristo e seu evangelho de amor e compaixão. No entanto, eles discordavam quanto à natureza desse amor. Os protestantes acreditavam que o amor divino é tão grande que Deus encarnou e se permitiu ser torturado e crucificado, redimindo desse modo o pecado original e abrindo as portas do céu a todos aqueles que professassem a fé nele. Os católicos defendiam que a fé, embora essencial, não era suficiente. Para entrar no céu, os crentes tinham de participar de rituais na igreja e fazer boas ações. Os protestantes se recusavam a aceitar isso, argumentando que essa compensação diminuía a grandeza e o amor de Deus. Quem quer que pense que a entrada no céu depende de suas boas ações, magnifica sua própria importância e insinua que o sofrimento de Cristo na cruz e o amor de Deus pela humanidade não são suficientes. Então, gente, até eu ler esse trecho, eu não tinha noção que era essa a questão, né, da crise entre os católicos e os protestantes. Mas olha só, se a gente está falando de um Deus de amor e compaixão, vocês concordam comigo que não era para ter mortes, né? Eu acho assim, a gente brigar por uma questão de interpretação, né? Eu acho muito complexo isso, porque se Deus é amor, se Deus é compaixão, é amar ao próximo, né? Como a ti mesmo, como que eu posso matar esse próximo porque ele faz uma interpretação diferente da fé? Então é aí que me pega essas religiões, né? É aí que eu fico assim, não pode ser isso, não tá certo isso, né? Não dá para a gente matar o outro o ser humano, nosso semelhante, porque ele faz uma interpretação diferente da religião. Então, eu acho assim, independe da sua religião, né? Aqui a gente está falando de católicos e protestantes, mas você pode ser budista, você pode ser espírita, você pode ser umbandista, você pode ser do candomblé ou qualquer outra das 60 mil religiões que existem no mundo. Eu acho que os princípios básicos não deviam mudar, que é essa questão de você respeitar o outro, de você não ferir o outro, né? Isso eu já falo há vários vídeos, né? Isso para mim é premissa, né? É valor. Não tem como mudar isso em mim, pelo menos. Eu não depende da religião que eu siga, eu não vou querer impor ela ao outro e não vou querer ferir o outro porque ele acredita de outra forma. Porque eu imagino que a fé, ela é uma forma. É assim como a gente faz um bolo. Não existe vários tipos de bolo e várias formas de se fazer um bolo. Aí o meu bolo preferido é o bolo de cenoura com cobertura de chocolate. E o seu bolo preferido é o bolo de laranja. E o bolo preferido do seu vizinho é o bolo de fubá. Mas vocês vão brigar por causa disso? Quando vocês forem fazer um café juntos, vamos supor, vocês vão brigar porque eu quero bolo de fubá, o outro quer bolo de laranja, o outro quer bolo de cenoura? Né? Não, eu acho que o motivo da briga é muito pequeno.
né? Pela causa. Então, é essa a minha visão de religião e nesse sentido. Mas vamos continuando aqui no capítulo. E o autor, ele vai descrever, né, sobre o Deus único do judaísmo, do islamismo, do cristianismo, e como isso foi sendo mudado no decorrer da história. Mas eu vou ler um trechinho aqui para vocês, porque como nós, bons seres humanos, nós somos contraditórios por natureza, não é mesmo? Então, vou ler aqui um trechinho para vocês. Mas sempre houve um cisma entre as teorias teológicas e as realidades históricas. A maioria das pessoas considerou difícil assimilar totalmente a ideia monoteísta. Elas continuaram a dividir o mundo entre nós e eles, e a ver o poder supremo do universo como estranho e distante demais para suas necessidades mundanas. Lembra dos nós e eles? Então, se você acredita no que eu acredito, você está comigo. Se você não acredita no que eu acredito, você é contra mim? As religiões monoteístas expulsaram os deuses pela porta da frente com muito barulho, para em seguida aceitá-los de volta pela janela lateral. O cristianismo, por exemplo, desenvolveu seu próprio panteão de santos, cujos cultos poucos diferiam dos cultos aos deuses politeístas. Então, olha só, que interessante, né? A gente fala de um Deus único, né, do monoteísmo, mas ele traz aqui como exemplo o cristianismo, né? Ele tem os santos. E os santos seriam o quê, né? Seriam semideuses, como havia nos gregos, né? Tinha os deuses e tinha os semideuses. Então, é essa questão que o autor traz. Então, embora a gente tenha aí o monoteísmo, mas a gente tem também um politeísmo. E ele ainda vem e traz uma discussão do dualismo, né? Da disputa e da batalha entre o bem e o mal. Mas se Deus é totalmente bom, como que eu explico o diabo? Da onde vem o mal, né? E aí, uma das respostas que eles trazem é a questão que Deus achou essa forma para nos dar o livre-arbítrio. E aí o ser humano ele pode escolher ser mal, esse é o livre-arbítrio, então eu escolho ser bom ou ser mal. Então o autor traz essa questão também do dualismo. Então eu tenho monoteísmo, eu tenho dualismo e ao mesmo tempo eu tenho um politeísmo. Então é muito complexo, gente. O ser humano é complexo, a religião também é uma coisa muito complexa. E como que a gente chega, né, às nossas conclusões. Então, eu acho muito importante, tudo que eu tenho estudado sobre religião nesse último ano, é que a religião ela é uma coisa de dentro para fora. Ela tem que estar no seu coração, né? Ela tem que estar dentro de você. Então, independe da religião que você escolha. Se ela estiver dentro de você, se for aquele momento que você vai na sua igreja, no seu culto, no seu terreiro, se for aquele momento que você se sente elevada, aquilo é válido, gente. Né? Aquilo é o momento né, de estar mais próximo de Deus. E aí eu vou ler e vou fechar essa parte 1 desse capítulo com uma conclusão que ele traz, e depois aqui ele está fechando a parte das religiões que tem um deus, ou como havia antes, mais deuses. E depois, a continuação, ele vai falar sobre a lei da natureza, ou seja, as religiões que não prescindem um deus especificamente, e o culto ao homem, que é aí que a porca vai torcer o rabo, viu, gente? Esse finalzinho desse capítulo, onde eu fiquei pensando, eu falei, quer saber? Vou dividir em duas partes, porque não é muito longa, mas ela é complexa para a gente digerir. Então, como eu ainda estou digerindo, como eu falo para vocês, eu leio cada capítulo cada semana, então eu vou digerir mais um pouco para falar com vocês na semana que vem. Então, vamos fechar essa primeira parte. Na verdade, o monoteísmo, tal como se desenvolveu ao longo da história, é um caleidoscópio de legados monoteístas, dualistas, politeístas, que se misturam sob um único conceito divino. O cristão típico acredita no Deus monoteísta, mas também no diabo dualista, em santos politeístas e em fantasmas animistas.
Os estudiosos das religiões têm um nome para essa aceitação simultânea de ideias diferentes e até mesmo contraditórias, e a combinação de rituais e práticas tirados de fontes diferentes, que é o sincretismo. O sincretismo, gente, é a fusão, né, de diferentes cultos ou doutrinas religiosas com reinteração de seus elementos. O sincretismo talvez seja, de fato, a única grande religião mundial. Então, vocês compreendem? Há uma gama muito diversificada, né? E às vezes, como eu tenho estudado realmente religião e tenho conversado com as pessoas sobre religião, eu tenho ouvido coisas assim: eu sou católico e espírita. Católico e espírita? Ou eu sou católico, mas eu acredito em reencarnação. Então, tem mesmo. Eu acho que o autor, nesse sentido, eu concordo bem com ele. Eu acho que o sincretismo deve ser a religião mundial, porque eu, enquanto pessoa, também nunca tinha escolhido uma religião até então. Hoje eu tenho uma religião, mas eu nunca tinha escolhido por conta disso, porque sempre eu achava que me faltava alguma coisa em determinada religião. Não, essa aqui não tá me atendendo às minhas necessidades. Essa aqui também não tá me explicando aquilo que eu queria compreender, né? E agora eu tô começando a estudar e tô seguindo uma religião e tá fazendo mais sentido. Eu vou deixar, gente, aqui na descrição alguns vídeos, mas na verdade eu vou dividir. Então, eu vou deixar 3 vídeos nessa semana e vou deixar mais 3 vídeos na semana que vem. Então, os primeiros vídeos que eu vou deixar para vocês é do pastor Henrique Vieira, do Rossandro Kingsley, que ele é espírita, e do filósofo professor Clóvis de Barros Filhos, que também fala de Jesus. Então, a gente tem algumas interpretações aí. Então, eu vou deixar para vocês e no próximo vídeo, na parte 2, eu deixo outros, tá bom? Obrigada, um beijo.